Queridos, nós vamos ler agora um dos textos mais importantes da Bíblia. É o momento em que Arão, que é o sacerdote, é o primeiro sacerdote que existiu de Israel, né? Não o primeiro sacerdote da Bíblia, mas o primeiro sacerdote, sumo sacerdote de Israel. E ele vai dar a bênção sacerdotal, que é a bênção que eu sempre dou aqui para a igreja antes da gente ir embora em cada culto. Vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, que é o sumo sacerdote, e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Quem quiser já ir recebendo aí, a bênção já vai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que te dê o shalom. Amém? Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pelo louvor. Obrigado, louvor. Amém. Diga, levanta a mão direita comigo para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Teu coração está pronto? Queridos, é um dos assuntos que mais Deus nos revelou, segredos e profundidades. Inclusive, se você estuda na Exos School, você deve ter pego muitas desses assuntos da nossa escola bíblica, e é o assunto da bênção de Deus. Existe uma diferença muito grande entre uma bênção e a bênção. E hoje eu venho falar sobre a bênção de Deus. E chegou o café. Às vezes quando eu bebo café não é mais palavra, começa a virar paulavra. E é muito diferente a bênção, né, do que bênçãos. Você está feliz nessa noite? Só metade, o resto eu acho que está com a sogra em casa. Quem está com a sogra em casa aí, levanta a mão. Vamos orar por esses irmãos que não conseguem nem falar amém no culto. Deixa quieto. Tem muita gente online, eu vou deixar quieto. Eu ia falar umas coisas aqui, né? Mas se sogra fosse boa, Jesus tinha uma, Deus tinha uma, Adão tinha uma, Paulo tinha uma, ninguém teve. Não? Bom, mas vamos mudar de assunto. Queridos, né, eu acho a bênção de Deus é algo maravilhoso, que eu quero expressar aqui para vocês a importância dessa bênção que o sacerdote Arão declarou sobre o povo, sobre Israel. E dizer uma coisa para você: você que recebe bênçãos, no plural, não pense que você, porque recebe bênçãos, você é abençoado. Porque até os filhos de Satanás recebem bênçãos. Eu tenho 20 anos como pastor, como ministro do Evangelho. Deus já me usou para curar. Deus já usou, através do nosso ministério, curou, tocou, deu palavras para pessoas que estiveram nos nossos cultos, que não aceitaram Jesus. Eu já orei, eu lembro uma vez, um rapaz, ele entrou bêbado no culto, e a mão dele, ele tinha, há muitos anos atrás, ele tinha cortado. Esse vídeo está no YouTube, eu estou contando, porque está no YouTube, então não tem como, se você duvidar, vai lá e assiste. Lá em Rondonópolis, o rapaz, ele cortou a mão, e ele não tinha o movimento da mão. A mão dele só ficava assim, ó, ele não fechava a mão. Ele não entrou muito bêbado, ele entrou bêbado. Ele viu que estava acontecendo um milagre, ele foi lá. Bêbado é assim, né? Pode ver uma muvuca que ele quer saber o que está acontecendo. E aí ele veio.
Está no vídeo lá, pastor Pedro Medina em Rondonópolis. E aí ele chegou lá com a mão assim, eu falei, o que foi? Ele, minha mão não fecha, não cortei os nervos, e você via a cicatriz bem grande assim. No vídeo não dá para ver a cicatriz, mas você vê que ele não consegue fechar a mão. Bota a mão na mão dele e falei, seja curado em nome de Jesus. E ele começa a mexer a mão, ele fica besta assim. Você viu esse vídeo? Estava embriagado, não era de Jesus, estava lá perdido, e Deus deu uma bênção para ele. A mão dele não se movimentava. Por que Deus dá bênção, irmão? Porque Jesus não sabe fazer outra coisa a não ser dar bênção. Jesus vai passando e a bênção vai caindo bênção. Até quem não quer, recebe. Meu irmão, eu já orei por pessoa que ela não queria e recebeu. Ela não pede, ela não queria. Tem gente que veio para a igreja com a cara emburrada, com raiva, me xingando, pensando mal de mim, vai lá e cura ela. Porque ele é tão bonzinho, ele é tão maravilhoso que ele dá um monte de bênção. Então você pode receber bênçãos e não ser abençoado. Quem recebe bênçãos não se difere de ninguém do mundo. Vou te assustar um pouquinho mais. Já está assustado, eu vou assustar mais. Querido, é forte o que eu vou te falar. Presta atenção. Um dia, Jesus... O povo vai falar que é heresia, mas não é. Um dia Jesus concedeu um pedido de oração dos demônios. O demônio foi lá, fez uma oração e Deus respondeu. E deu para eles o que o demônio pediu. Quem está assustado aí, levanta a mão. Está na Bíblia, irmão. Jesus expulsou os demônios do Gadareno. Quem lembra disso? E o demônio fez uma oração. E diz ainda que estava de joelho. Senhor, te rogo. Rogar é orar, você não. Eu te rogo que não nos mande ao abismo, envia-nos a manada de porcos. Jesus falou, eu vou conceder a petição de vocês. Irmão, se Deus responde oração de demônio, imagina de filhos de Deus cheios do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus escute essa oração também não significa que você é abençoado. Que você receba uma bênção não significa que você é abençoado. Abençoado é outros 500. A semana que vem eu vou falar o que é. Ou vocês querem que fale hoje? Vou falar hoje então. Então, você quer só receber uma bênção ou você quer ser abençoado? Isso é maravilhoso então. Sabe, queridos, agora a coisa vai ficar bem legal aqui. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja, o assunto mais pregado hoje na igreja, você vai concordar comigo, que é a graça de Deus, sim ou não? A graça, hoje tudo é a graça. E eu acho que eu concordo até com 80% de tudo que é falado sobre a graça. Tem um 20% que eu acho que eu não concordo. Mas, quando a gente fala da graça de Deus, a gente fala do amor incondicional de Deus, não é verdade? Graça quer dizer um favor que você não merece. Então, os púlpitos estão cheios de mensagens sobre a graça. E essa mensagem da graça, que ela é verdadeira, porém, muita gente não se atentou, preste atenção, que você pode estar cheio de graça, mas amaldiçoado. Eu vou até fazer um livro com esse nome. Cheio de graça e amaldiçoado. Como que eu posso estar cheio de graça e amaldiçoado? A graça, irmão, é mais ou menos como o amor de mãe. Diga comigo, graça é igual amor de mãe. Quem já conhece alguém da sua família que não vale um centavo? Normalmente o cunhado. Sempre tem um cunhado que não vale nada. Quem tem um familiar ou um amigo que você sabe que aquele ali não vale R$1, que não presta, que só faz porcaria na vida, que só desgraça a vida dos outros, que só consome o dinheiro da família. Você sabe do que eu estou falando ou não? Você não viu ele no espelho não, né? Você está pensando em outra pessoa, né? Tem gente, meu querido,
que ele vai para as drogas e ele faz só porcaria e ele vai preso. E a mãe, o que a mãe faz se o filho vai preso? Vai lá visitar na cadeia. Oh, meu amor, por que você assaltou? Próxima vez eu vou orar para não te pegarem. Já viu o amor de mãe? O filho pode fazer o que quiser, ela vai mudar o amor que ela tem pelo filho? Então a graça de Deus é assim. Não existe nada que você possa fazer que vai mudar o amor de Deus para com você. Deus nunca vai deixar de te amar. Como que Deus vai deixar de te amar se Ele é amor? Então as pregações sobre a graça estão baseadas nisso. Então eles dizem assim, olha, se você fizer um monte de erro, se você tal, eu não vou cair da graça. E as pessoas começaram a aproveitar essa mensagem, sabe? E eles têm razão. E aí eles pensam no quê? Bom, se a graça é o que me leva para o céu e é favor imerecível e é Jesus que pagou por mim, então eu vou para o céu. E ele está preocupado com o céu. Como assim, pastor? Ele está preocupado com morar no céu. Então ele fala assim, eu vou dar aquela pisada na jaca com vontade, e a graça de Deus não vai mudar na minha vida. E aí ele começa a ficar amigo de um demônio. Eu vou te falar o nome desse demônio. Se você conhecer alguém que é colega desse demônio, vigia. O nome do demônio, posso falar o nome para vocês? Anota, o nome dele é Nada a Ver. Se você conhecer alguém que é amigo do demônio do Nada a Ver, porque ele vai dizer assim, nada a ver. Então ele começa, porque ele diz, não tem nada a ver, eu não vou perder a salvação se eu cometer esse pecado. Eu não vou deixar de ir para o céu se eu não devolver meu dízimo. Eu não preciso ir na igreja para ir para o céu. Eu não preciso obedecer um pastor para ir para o céu e ter a graça de Deus. E eu vou dizer para você tem razão. Você não precisa de um pastor para ir para o céu. Você não precisa entregar o dízimo para ir para o céu. Você não precisa ser obediente para ir para o céu. O que você precisa para ir para o céu? O sangue de Jesus. Você não precisa de nada para ir para o céu. Então, os pastores estão pregando sobre isso. Olha, não tem problema, você vai para o céu. Pode pecar, vai para o céu. Pode não cumprir nenhum princípio da Bíblia, você vai para o céu. Por quê? Porque não é você que vai conquistar a tua salvação, é Jesus que vai dar ela para você. Mas que evangelho é esse? É isso que você quer da sua vida? Agora preste atenção. Para ter a graça de Deus, você pode fazer o que você quiser, que Deus nunca vai deixar de te dar amor e te dar graça. Mas para você viver uma vida, agora presta atenção, esse aqui é o ambiente da graça. Agora existe o ambiente da bênção de Deus. Para viver debaixo da bênção de Deus, você vai precisar ser obediente. Então hoje tem igrejas que elas estão cheias de pessoas, cheias de graça, amaldiçoadas. Mas nós queremos, na família do reino, pregar uma palavra séria, para que você seja cheio de graça e abençoado. A graça é amor de mãe. Mas preste atenção. Eu nunca vi ninguém prosperar na vida e dar certo na vida só porque a mãe amou. Eu só vi gente que cresceu e prosperou na vida que cumpriu princípios. Então você pode brigar o que você quiser comigo. Nossa, pastor Pedro fica pegando no pé do pecado, mas Jesus não vai deixar de me amar. Não vai mesmo. Você só vai deixar de viver o melhor de Deus nessa terra. Se o evangelho para você é só ir para o céu, meu querido, sabe o que eu recomendo para você? Vai para o mundo. O dia que você tiver pontinho para morrer, levanta a mão e aceita Jesus, vai para o céu. Mas se você... pastor, você é doido falar um negócio desse? Sou. Você só quer ir para o céu? Que evangelho é esse? O evangelho que eu conheço diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino na terra, seja feita a tua vontade na terra. O evangelho que eu prego não é que Deus quer te levar para o céu depois que você morre. Ele quer trazer o céu na sua vida aqui na terra agora, a vontade dele, a bênção dele, o poder dele, a unção dele, a glória dele, a prosperidade dele, aqui, hoje, agora.
Esse é o Evangelho. Então a coisa mudou. Eu não prego santidade porque sem ela você não vai ter a graça de Deus. Não, eu prego santidade porque é o que vai te levar para o caminho da bênção. Quem quer aprender o caminho da bênção? Porque muita gente parece que ela quer dizer assim, ó, eu quero Deus na minha vida só para me levar para o céu, mas o resto eu vivo aqui como do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Cara, isso aí é loucura. E hoje tem mais gente assim, estão escrevendo livros sobre isso. Esse dia tinha um cara na internet falando, você não precisa de uma igreja para ir para o céu. Eu falei, verdade, o cara não está mentindo. Você não precisa de um pastor para ir para o céu. Você não precisa entregar o dízimo para ir para o céu. E eu concordo com ele. Olha que doideira. Pastor, eu sou doido, olha o que eu estou falando para você. Mas você não, jamais, vai conseguir experimentar a glória de Deus aqui na terra. Viver o melhor de Deus aqui na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que eu quero ministrar hoje no teu coração. Deus nunca vai deixar de te amar. Se amor de mãe é grande, imagina o de Deus. Deus te ama tanto, que a Bíblia diz assim, que Deus corrige quem Ele ama. Só um detalhe, tá? Corrige ou não corrige? Tudo bem. Eu acho tão... Agora sim, deixa eu falar um negócio aqui para você. Quem declarou a bênção? Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala para Arão. Eu acho tão legal isso aqui. Deus queria declarar a bênção sobre o povo, sim ou não? Por que ele não declarou? Você sabia que inúmeras vezes Deus falou publicamente, diante de Moisés, que o povo ouvia? Por que Deus não declarou a bênção sobre o povo? Deus disse, Moisés, diga para Arão dar essa bênção ao povo. Porque Deus colocou o poder de declarar a bênção sobre o sacerdote. Diga comigo, quem declara a bênção sobre a minha vida é a mão e a boca do homem de Deus. Está escrito aqui ou não está? Deus não disse para Arão fazer esse trabalho? Arão que tinha que declarar a bênção sobre o povo. Agora, o que inclui nessa bênção? Olha que coisa linda. A primeira coisa que Deus disse, verso 24. O Senhor te abençoe. Primeira coisa. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que significa isso? Porque essa é a frase que a maioria das pessoas não compreendem. Deus fazer o rosto dele refletir no seu rosto, é isso que significa. O que vai significar isso? Quer dizer, quando um rei permite que alguém se aproxime a ele e olha cara a cara, isso quer dizer que ele está tendo o favor, a graça, o bem daquele rei. Consegue entender? Ou seja, quando um rei permitia que alguém visse o seu rosto cara a cara, quer dizer que o rei estava dando bênção e favor àquela pessoa. E o que ela pedisse poderia acontecer. Essa é a primeira parte do significado do rosto de Deus refletir sobre o seu. Você vai ver Deus, Deus vai te dar graça, Ele vai olhar para você, Ele vai lembrar de você. Está entendendo? Segundo significado, significa que todo mundo que olhar para você verá Deus refletido em você. Quem já conheceu alguém que fala assim, cara, eu vejo Jesus na vida desse cara, eu vejo o Espírito Santo refletindo na vida dessa pessoa, porque ela está diante de Deus, amém? E aí, tenha misericórdia de ti, o verso 26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom. Essa palavra em hebraico a gente já sabe o que significa, não é só paz, como a gente diz em português. Shalom é o hebraico aqui para paz. Significa paz, shalom no hebraico significa paz, prosperidade financeira, saúde física, emocional e mental e felicidade. Diga comigo, paz, prosperidade,
saúde e felicidade. Escute e olhe bem para mim o que eu vou te falar agora, que você nunca mais esquecer. Só tem essas 4 coisas juntas quem tem a bênção de Deus. Qualquer pessoa do mundo pode ter algumas das 4, mas juntas só quem tem a bênção. Você nunca vai conhecer alguém sem Deus na vida dele que tenha paz, prosperidade, saúde e felicidade junto. Quem aqui já conheceu gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz? Tem muito dinheiro, mas não consegue dormir em paz. Tem muito dinheiro, mas tem que tomar remédio para dormir e depois tem que tomar remédio para acordar. Quem já viu esse tipo de gente? Porque só tem dinheiro, mas não tem paz. E também não tem saúde. E o casamento está destruído. E os filhos são rebeldes. E ele só passa vergonha. E aí ele está fugindo de agiota. E a vida dele é um inferno. É porque ele não tem a bênção de Deus. Quer saber como que é a bênção de Deus? Provérbios 10, 22. Coloca lá no telão para mim. Eu quero saber se você quer o que está escrito aqui em Provérbios 10, 22. Olha lá. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dor. Você quer essa bênção? Isso é que é ter a bênção de Deus. O próprio texto diz, e agora não diz uma bênção, diz a. É muito diferente, bênçãos de a bênção de Deus. Então, da onde é pronunciada a bênção de Deus? Na mão e na boca de quem? É assim que Deus pronuncia a bênção sobre o povo dele. Agora, eu quero lembrar você do momento mais emblemático da Bíblia, do assunto da bênção. Esaú e Jacó. É a história da bênção na Bíblia mais comum que nós conhecemos. Você tem que entender uma coisa. Jacó lutou a vida inteira e depois lutou uma noite inteira. Lembra-se disso? Você está comigo? Ele lutou a vida inteira por uma coisa. E depois ele lutou uma noite inteira pela mesma coisa. A única coisa que ele queria era o quê? Se não me abençoares, não te deixarei ir. Se os patriarcas, a vida deles era lutar pela bênção, o que tem a bênção de tão poderoso que fazia com que Jacó lutasse pela bênção a vida inteira e depois uma noite inteira com o anjo do Senhor? O que a bênção faz? Sabe? Eu vou te explicar como que é a bênção. Depois, em outra pregação ou uma aula da exousia com muito mais profundidade, eu vou te falar que às vezes essa aula aqui eu dou em 3, 4 horas, a gente passa uma tarde inteira falando, mas eu vou resumir para você, e quem é bom entendedor vai entender. A bênção na Bíblia não era igual a gente dar a bênção, os nossos avós davam, os nossos pais davam a bênção para a gente. Aqui no Brasil, e graças a Deus, tomara que você ainda tenha esse costume de pedir a bênção para o pai, para a mãe, para a avó e para o pastor, né? Quem que já sabe o que eu estou falando? Bênção, vó, bênção, vô. Né? Tem uns que põem a mãozinha assim, né? E isso é muito bom. Mas isso não tem nada a ver com a bênção bíblica. Isso é muito bom, continue fazendo. Pastor, então como que é a bênção bíblica? A bênção bíblica só se dava uma vez na vida. E era quando o velho ia morrer. Então, o velho ia morrer, Samuel, Isaac, e ele manda chamar os filhos, o filho, qual filho que ele mandou chamar? Esaú, para dar o quê? A bênção antes de morrer. Como que funcionava a bênção antes de morrer? Na Bíblia, era assim. O pai, o sacerdote, que no tempo de Jacó ainda não tinha o sacerdote Arão, o sacerdote ainda era o pai. Obrigatoriamente, ele tinha que falar o que a alma dele dizia e não o que ele queria. Você entendeu, não? O pai avaliava a vida do filho e o que a alma dele dissesse, isso era a bênção e a palavra profética que o filho ia ter para o resto da vida, e não tinha quem mudasse isso. E o texto vai dizer
que Esaú só tinha causado amargura de espírito sobre o pai. E a mãe de Jacó fez toda uma coisa, uma trama, para poder levar a bênção para Jacó. Porque Jacó era o filho que dava alegria, e Esaú era o filho que dava amargura de espírito. Então Jacó vem diante do pai, e o pai, ele come. Por que ele pediu aquela comida? Ele disse assim: faz um guisado como eu gosto, para que eu coma, para que eu me alegre, para que a minha alma te abençoe, porque a bênção vem da alma do sacerdote. E como ele só tinha amargura de espírito, ele estava tentando fazer um truque. Olha, filho, se você fizer uma comida boa, talvez a minha alma tenha algum motivo para te abençoar. Que é o único lugar na Bíblia que alguém pede uma comida para dar bênção. E ele diz o porquê: eu quero que você faça a comida como eu gosto, para ver se a minha alma consegue te abençoar, porque até agora você só me deu desgosto. Aí quando vem Jacó, que era o filho que os pais realmente queriam abençoar, você acha que Isaac não sabia quem era? A voz era de Jacó, ele tinha percebido a coisa. Estava tudo já tramado pela mãe. E aí o pai declara a bênção sobre Jacó. Olha que coisa louca. 1 minuto depois chega Esaú. E ele diz: pai, está aqui o guisado. Ele falou: já comi, já até abençoei. Quem é você? Ele: não, eu sou teu filho Esaú. Diz a Bíblia que ele vai berrar, gritar, chorar e dizer: pai, me abençoe. E o pai diz assim: não tem jeito, acabou para você. Você imagina no leito de morte, você vai dizer para o teu filho: não tem bênção nenhuma para você? Porque a bênção do sacerdote na Bíblia não era o que ele queria, era o que era de verdade na alma dele. Tem muito pai abençoando o filho da boca para fora, mas na alma dele ele só tem a angústia. Quem está começando a entender? Então, agora, o que acontece com a bênção? Então, Jacó recebeu a bênção, amém? Diga comigo: Jacó tem a bênção. Jacó é abençoado. Concorda agora? Jacó foge para o deserto. O pai dele diz: vai lá para a casa de Labão casar com a filha de Labão. E ele vai, passa pelo deserto, com a roupa do corpo. Agora eu faço essa pergunta para você, vem aqui comigo. Você acha que um homem com a roupa do corpo, fugindo da morte, num deserto, há não sei quantos mil anos atrás, num tempo onde qualquer um que passava assim, eles escravizavam, ele tinha alguma chance de dar certo na vida? Não tem chance na vida um cara desse, naquela época, fugindo, que não tinha nada, não carregava nada. Ele chegou na casa de Labão, o tio dele, ele queria casar com a Raquel. E Labão falou: opa, vou botar esse menino para trabalhar para mim. Ele falou: pode casar, 7 anos trabalhando para mim, para pagar o dote. Aí o Labão enganou ele, deu a feia para ele, que ele queria casar com a bonita. Aí casou com a feia. Falou: mas vai trabalhar mais 7 anos para casar com as duas. Aí ele trabalhou 14 anos. Quem é abençoado por Deus, ele pode até passar um tempo parecendo que não está abençoado, mas quando a bênção florescer, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu vou resumir para você em uma frase o que é ter a bênção de Deus. Está preparado? Está preparado? Ter a bênção de Deus significa que você está condenado a dar certo. Condenado a dar certo. Jacó estava condenado a dar certo. Jacó trabalha para o sogro, paga os 14 anos e diz: sogro, seguinte, agora eu quero salário de verdade. Já paguei as meninas. E agora? Aí o sogro, muito espertalhão, eu chamo ele de Lambão em vez de Labão, fez uma tramóia lá, pensou num jeito, falou: vou fazer um negócio aqui para esse menino ser um escravo meu o resto da vida, ele nunca vai sair daqui, porque eu vou arrumar um jeito aqui. Aí Lambão falou assim: ó, Jacó, é o seguinte, a partir de agora, o teu salário vai ser o seguinte: toda ovelha que nascer branca, que ele era pastor de ovelhas, Jacó, toda ovelha que nascer branca é minha, Jacó. Toda ovelha que nascer negra é minha, Jacó.
Toda ovelha que nascer salpicada ou malhada será sua, Jacó. Alguém já viu ovelha malhada aqui, salpicada? Ou é branca ou é? Só que Jacó estava condenado a quê? Ele falou para o sogro, irmão, presta atenção, quem tem a bênção, até quando querem te prejudicar, te abençoa. Ele falou, trato feito, pronto. No outro dia, o primeiro cordeirinho que nasceu no rebanho era como? Salpicado, malhado. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, começou a nascer tudo malhado. Aí Lambão, arrancando os cabelos fora, falou, para, Jacó, vamos mudar esse negócio aqui. A partir de agora, Jacó, se nascer branca, é minha. Se nascer preta, é minha. Se nascer malhada, é minha. Se nascer igual uma zebra listrada, é sua. Sabe o que Jacó faz? Trato feito. No outro dia, o primeiro cordeirinho que nasce listrado igual uma zebra. Aí tem uns crentes que nunca leu a Bíblia que estão achando que eu estou falando bobagem. Eu vou provar para você na Bíblia, lá em Gênesis 31. Sério, eu era um desses. Só porque você nunca ouviu, não significa que não está na Bíblia, viu? Gênesis 31, verso 6. É Jacó falando com as duas mulheres dele, com Leia e com Raquel. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai Labão. Verso 7. Mas vosso pai Labão me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Verso 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Deus vai transferir a riqueza dos ímpios para os justos. Jacó, em 2 anos, desapropriou o sogro dele. Ficou mais rico que o sogro em 2 anos. Porque ele era o quê? Abençoado. É diferente receber uma bênção e ser abençoado. Eu quero, meu querido, eu não quero só que você vá para o céu. Eu quero que você passe por essa terra abençoada. E o caminho da bênção é o caminho da santidade. O caminho da bênção é o caminho da obediência. O caminho da bênção é o caminho do temor de Deus. E eu posso te dizer, o maior princípio para poder englobar tudo. Sabe, eu estou até como é que fala? Fazendo esqueleto de livro sobre a bênção e vamos lançar vários livros esse ano. E tudo que eu já estudei sobre a bênção, existe uma palavra. Sabe que eu sou aquele que gosta de simplificar coisas. Você já percebeu que se simplifica rapidinho, você fala, pô, entendi, isso aqui eu consigo aplicar? Então eu vou te resolver. Em vez de você pegar 10 princípios, podemos fazer isso. Mas vamos supor assim, pastor, é muito difícil eu lembrar de tudo. Existe uma palavra que sempre está casada com a bênção, que elas andam juntas, elas são inseparáveis, e se você cumprir essa palavra, a bênção, ela é inevitável na vida. Você quer saber o que é? Amém. Diga comigo, bem alta essa palavra, diga comigo, honra. O caminho da bênção é o caminho da honra. Tudo que eu já li da Bíblia sobre a bênção é o caminho da honra. E todo mundo que andou no caminho da maldição, andou no caminho da desonra.
E, infelizmente, no Brasil, vivemos a miséria que vivemos, porque o esporte nacional do Brasil não é o futebol. O esporte nacional do Brasil é a desonra. A desonra, ela é celebrada em muitas rodinhas. O falar mal das autoridades. Você conhece alguém? Aqui não tem ninguém, tá? Lá fora. Você conhece alguém? Não, deixa eu falar de um jeito aqui. Você que gosta de fazer esses cursos, bem legal. Para você entender a bênção, eu vou falar de outro jeito aqui, porque aí alguém vai entender melhor. A bênção é mais ou menos assim, ó. Sabe quando o universo, ele trama para que tudo dê certo na sua vida? Só que não é o universo. É quando Deus trama para que tudo dê certo na sua vida. Ei, você conhece alguém, agora é sério. Alguém conhece alguém aqui que é um imã de desgraça? Gente, tem gente que... Não, ele não pode sair de casa. Quem vai ser assaltado? Ele. Quem vai bater o carro? Ele. Quem vai cair? Ele. Quem perde o emprego? Ele. Irmão, tem gente que é um imã de coisa ruim. Você já conheceu gente assim? Fala, gente, isso tudo de ruim acontece com essa pessoa. Toda semana ela tem uma desgraça nova para te contar. Não, você não sabe o que aconteceu. Eu perdi o emprego. Você não sabe o que aconteceu. Apareceu uma doença em mim. Você não sabe o que aconteceu. Briguei com fulano. Tudo de ruim acontece com aquela pessoa. Você conhece alguém assim? De olho fechado. Eu posso dizer, sem conhecer essa pessoa, que ela andou a vida inteira no caminho da desonra. Ela nunca honrou pai, nunca honrou mãe, nunca honrou professor, nunca honrou autoridade, muito menos pastor. E todo mundo que tinha o poder de abençoar ela, só deu tristeza, angústia. E o que saiu da alma das autoridades dessa pessoa, não foram coisas boas. Eu podia acabar a pregação aqui agora. Quem está entendendo? Então, aqui na família do reino, a gente não fica com essas pregaçãozinhas molenga da graça, 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 graça. Na verdade, a graça, essa aí que esse povo está vivendo, está virando uma desgraça. Porque eles vivem o pior nessa terra, a vida deles acaba, os casamentos acabam, os filhos, não vou nem falar porque estão ao vivo, acontece tanta coisa ruim. Os filhos se perdem, quem sabe o que eu estou falando? Se perdem, viram do avesso as crianças. Por quê? Porque a graça não te dá a bênção, a graça de Deus te dá o céu. Mas o céu na terra, quem te dá é a bênção, é o caminho da santidade, é o caminho da pureza, é o caminho da obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Para ir para o céu, você não precisa ir na igreja. Para ir para o céu, você não precisa de um pastor. Para ir no céu, você não precisa entregar dízimo. Para ir no céu, você não precisa cumprir primícia, você não precisa cumprir princípio. Para ir para o céu, irmão, você não precisa de nada. Você só precisa reconhecer que Jesus é que vai te lavar os pecados. E pedir perdão para Ele, só. Mas para o céu descer na sua vida aqui na terra, você tem que ter uma vida. Aí sim você vai precisar de igreja. Aí sim você vai precisar entregar o dízimo. Aí sim você vai precisar de obediência. Aí sim você vai precisar se submeter às autoridades. Eu não estou falando que você vai para o céu sem se arrepender. Eu estou dizendo assim, se lá na última hora você vive toda a porqueira da tua vida e na última hora arrepende, você vai para o céu. Quem entendeu? Amém. Se nunca arrepender, vai para o inferno. Porque algum assembleiano estava perguntando, esse pastor está falando errado. Vai para o inferno se nunca se arrepender. Mas se lá na última hora você arrepender, você vai para o céu. Sim ou não?
É isso que eu quero dizer. Tem que orar para quando você for pecar, não morrer de um acidente assim e não conseguir se arrepender. Aí fala, Senhor, deixa eu sofrer lá no hospital para me arrepender. Vai que é tão de repente assim, não dá tempo de arrepender. Aí, irmão, vai pro colinho do negócio lá. Essa parte aí vocês tiram da gravação. Gálatas 3:1. Só eu consigo fazer você rir falando do inferno, né? Misericórdia. Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a palavra da verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Ei, Paulo está dizendo assim, ó, essa pregação que vocês estão ouvindo está te ensinando a não obedecer à verdade. Ei, isso não é uma novidade do século 21, esses filhos do cão que tem um canal do YouTube bombando dizendo para você pecar à vontade. Essa desgraça já existia no tempo de Paulo. Já tinha lá, sempre tem que ter. Já tinha algum lá que já vinha pregar essa história da graça deturpada. Paulo dizendo, ô insensatos Gálatas, como que alguém conseguiu convencer vocês de parar de cumprir a verdade, de desobedecer a Deus? Ou seja, tem pregador que te ensina a desobedecer. Um dia eu fui numa pregação, estava lotado, tinha mais de 1000 pessoas, o pastor pregou, eu saí com a vontade de pecar de lá. Porque ele pregou com tanto assim que podia pecar à vontade, que quase que eu saí para pecar. Só que o Espírito Santo me lembrou, falou, esse aí está pregando a mentira. Eu falei, está repreendido então. Ei, se você está buscando justificativa para pecar, você vai achar muito pastor que concorda com o seu pecado. E só porque você achou um pastor para pôr a culpa, não significa que você não vai pagar pela sua culpa. Tem gente que só está procurando algum pastor para falar o que ele quer ouvir. Para ele botar a culpa. Você acha que você vai chegar lá no céu e vai falar para Deus, Deus, eu pequei porque o pastor falando de tal lá do YouTube disse que eu podia fazer. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa lá no céu? Você só quer achar alguém para falar o que você quer ouvir, para amenizar a tua consciência, mas o Espírito Santo não para de te incomodar. Então ouça o Espírito Santo! E esse café está forte. Aleluia. Escuta o Espírito Santo. Forte, né, Léo? Meu Deus. Posso continuar? Amém. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da tua terra. Deus não falou que queria salvar ele, irmão. Para salvar é muito fácil, amém? Amém? Deus queria abençoar Abraão. Então ele disse, olha todo o caminho que ele tinha que percorrer para receber a bênção. Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Da casa da tua sogra. Da casa do teu pai. Para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, ó, e eu depois que ele cumpriu toda a obediência, te abençoarei. Aí, olha o que a bênção de Deus faz, e engrandecerei teu nome, e farei de ti uma grande nação. Uau! E no final ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas o final diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e diz assim, ó, e tu serás uma bênção.
Cara, agora a coisa mudou. Uma coisa é receber uma bênção. Até o diabo, Deus respondeu a oração para ele, né? O demônio, foi ou não foi? O bêbado lá foi curado, sim ou não? Pessoa que não aceita Jesus na igreja é curada e recebe um monte de bênção. Isso é uma coisa é receber uma bênção. Mas quem é abençoado, ele se transforma em distribuidor de bênção. Ó, para ficar bem claro, quem recebe bênção diz assim: pastor, estava faltando R$100 para me pagar meu aluguel, e Deus me abençoou, o irmão veio, me deu R$100, aleluia, você recebeu uma bênção. Quer saber o que é ser abençoado? Pastor, o irmão estava precisando de R$100 para poder pagar o aluguel dele, eu fui lá e paguei. Você é a resposta de oração, você é o distribuidor da bênção, você é o solucionador de problema. Então, meu querido, se você quer só ficar recebendo bênção aqui, bênção lá, eu quero ser a bênção. Você já viu aquelas pessoas que quando elas chegam, o irmão fala: nossa, esse irmão é uma bênção. Eu vou perguntar para você, quantas pessoas louvaram a Deus pela sua vida em 2022? Quantas pessoas pensaram em você e falaram assim: cara, que bênção esse cara, que bênção essa mulher? Ou será que foi o contrário? Será que você é aquela pessoa que todo mundo fala assim: nossa, fulano chega e o ambiente muda, tudo fica mais agradável, quantas bênçãos, que pessoa maravilhosa? Ou você é aquele que chega e começa a feder o ambiente? Começa a ficar uma conversa ruim, sabe? Quando você vai ser a bênção. Você não está entendendo, presta atenção, você vai ser uma bênção tão grande, que se alguém te contratar para trabalhar lá, a empresa ia falir, não vai falir mais por causa de você, porque você é a bênção. Se você é abençoado, você pode chegar para o teu patrão e falar assim: sabe por que a empresa está bombando? Porque eu tenho a bênção desde que eu entrei aqui. Mas tem uns que são Jonas, irmão. Você bota ele dentro da tua empresa, a empresa começa a afundar. Por quê? Por causa da desobediência. Então, nunca contrate um desobediente a Deus. Nunca contrate alguém que diz que é crente e não é dizimista, que não é fiel, porque o teu barco pode afundar. Se vai contratar crente, contrata obediente. Ou contrata um filho do cão. Melhor do que um crente desobediente é um filho do cão. O barco não ia afundar porque tinha um filho do cão lá. Tinha um monte. O barco ia afundar porque tinha um crente desobediente lá dentro. Eu vou parar de pregar, porque 51 visitantes devem estar tudo assustados. Os visitantes levantam a mão. Vocês estão assustados ou tá bom? Pode continuar? É que na família do reino tem dia que tem palavra, tem dia que tem palavra. Deus quer te tornar uma bênção. Diga comigo: o caminho da bênção é o caminho da honra, é o caminho da santidade, é o caminho do temor de Deus. Agora, quando Deus te abençoa, irmão, você não precisa ficar ajudando a Deus. Você não precisa ficar fazendo esqueminha. Você não precisa ficar dando jeitinho. Quando a bênção vem, irmão, ela vem de verdade. Você sabia que a maioria das pessoas vão morrer sem nunca receber a bênção? 99%. Elas sempre vão receber bênçãos. Inclusive, né? Elas vão na igreja para receber uma bênção. Eu vou lá pegar minha bênção. E ela pega só aquela bênção. Eu quero ver o dia que você vir na igreja ser a bênção. Eu não tenho nada para pedir. Eu estou indo lá na igreja para dar, para oferecer, para abençoar, para abrir a mão, para ofertar, para ser uma bênção. Aqui, ó, 51 visitantes, você não? Só tem 2 tipos de visitante aqui. 2. Ou você que é visitante, ama Jesus, e você está de viagem, passando por aqui, e você fala: eu vou servir a Jesus, mesmo lá em Balneário Camboriú. Quantos são desses? Levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? Ou tu está muito lascado e alguém te convidou hoje, e aí você é a última solução da sua vida. É um dos dois. Eu nunca vi um visitante assim.
Ou ele ama muito Jesus, eu acho que os 51 aqui amam Jesus, amém? Amém. Ou a coisa está muito ruim, você está assim, quando é que esse homem vai parar de pregar para orar por mim logo? Ele não está nem prestando atenção, ele só quer que eu ore, porque ele está com um problema tão grande. Queridos, Deus, sobe aqui o teclado, por favor. Deus, esse ano, colocou o nome do nosso ano, o ano da expansão. O que vai acontecer esse ano não tem nome. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem. São as que Deus, não é que Ele vai fazer esse ano, Ele já entregou na nossa mão. Eu acabei de fazer uma viagem para tratar assuntos da televisão. Esse ano, meus queridos, só para você ter noção, a gente tinha uma audiência no YouTube. O culto que mais bombou, que foi um evento grande, sem a gente patrocinar ou pagar, era 350 pessoas ao vivo. Agora, por causa da televisão, ali por fevereiro, a gente vai ter ao vivo, ao mesmo tempo, simultaneamente, de 100 a meio milhão de pessoas. De 100 mil a meio milhão de pessoas assistindo um culto nosso. 4 amém. O resto eu não sei porque que você não falou amém, não falou glória a Deus, não falou. É forte. Nós estamos entrando. Pode ligar o teclado aqui, pastor Dan. Nós estamos entrando esse ano em lugares que poucos pastores Deus deu esse acesso. Deus está nos entregando as nações. Deus está nos entregando os veículos de comunicação. Deus está nos entregando as riquezas. E a igreja que vai viver isso, não é uma igreja sem temor de Deus, uma igreja infantil, uma igreja carnal, uma igreja que fica se justificando para pecar. A igreja que vai herdar tudo isso, a igreja que vai viver a glória de Deus, é uma igreja santa, é uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, é uma igreja que séria, uma igreja que tem temor de Deus, gente com compromisso. Talvez você veio aqui hoje e você nunca pensou em ter compromisso numa igreja. Você aprendeu uma fé muito diferente do que nós pregamos aqui na Família do Reino. Às vezes você aprendeu que igreja é um lugar para você frequentar, o dia que você tiver um problema. É como se fosse um supermercado de bênção, né? Eu estou precisando de uma bênção, eu vou lá na igreja. Aqui a Família do Reino, nós queremos edificar famílias sólidas. Famílias com princípios, família com valores, pessoas fincadas na palavra de Deus. Você não tem noção tanto que é bom andar do lado de alguém que tem a bênção de Deus. Você quer saber alguém que tem a bênção de Deus do teu lado? Quando você está andando com alguém do lado seu que tem a bênção, ela sempre paga a tua janta. Verdade. O cara é abençoado. Sabe por que essa pessoa está do seu lado e não paga a tua janta? Porque ela não está abençoada, irmão. Então paga você que está abençoado, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, hoje eu vou pagar a tua janta. Eu digo sempre nos meus ensinamentos aqui, principalmente no Vence Tu é Macho, eu dou muito essa aula sobre a honra é a semente do acesso. Quando você está abençoado, Deus te coloca diante de reis. Sabe, essa viagem que eu fiz agora, Deus me colocou diante de reis, de pessoas poderosíssimas.
de pessoas que, se elas estralarem os dedos, elas podem mudar completamente a minha história e a sua história. Porque a honra te leva a esses lugares. A bênção te leva a esses lugares. Não é o caminho fácil, o caminho da santidade, o caminho da retidão, o caminho da pureza, o caminho da lealdade, o caminho da fidelidade. O diabo vai sempre colocar armadilhas. Mas se você esquecer essa pregação, porque é comum a gente vai ouvindo pregações, e eu pudesse fazer você lembrar de uma coisa, para poder resumir, porque você precisa carregar algo prático para a sua vida. Lembre-se que o sinônimo, o que casa com a bênção, que nunca se separou da bênção na Bíblia, é a honra. Se você viver o caminho da honra, de honrar os teus pais, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra o seu pai e sua mãe, para que te vá bem, ou seja, para que prosperes, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Honre os teus pais, honre teus pais espirituais. Alguém já viu pais perfeitos aqui? Também não existe pastor perfeito. Por que você exige que o pastor seja perfeito? Se você também não é, teus pais também não são. Você não tem que honrar quem é perfeito, você tem que honrar quem tem a posição de honra. A Bíblia diz: honrar a quem tem honra, dai honra a quem tem honra. A igreja brasileira só vai mudar quando caminhar no caminho da honra. Honre, não só quem está acima de você, honra quem está abaixo de você. Porque quem só honra quem está acima, isso é bajulação. Se você honra o pastor, mas desonra o garçom, você é um bajulador. Quem tem o caminho da honra, ela honra todo mundo na sua posição. Hoje eu estava no shopping e o garçom veio correndo me cumprimentar. E eu ainda chamei ele pelo nome dele. Sabe? Sempre dou aquela gorjeta para ele ficar bem feliz. Porque ele merece honra. Quantas vezes você maltrata a pessoa que está embaixo de você? Isso é falta de humildade. Ei, nunca case com um homem que maltrata quem está abaixo dele. Porque isso ele está revelando o caráter dele. Nunca se case com um homem que maltrata sua mãe, que fala errado com a sua mãe, porque é assim que ele vai tratar você. Sabe o que as pessoas acham que vai acontecer, Laércio? Que elas vão viver a vida toda errada, que elas vão vir aqui no altar, eu vou fazer uma oração, que eu tenho uma varinha mágica para mudar a sua vida. Eu não tenho essa varinha mágica. Tem gente pedindo para mim abençoar o pecado dela. Não vou fazer isso. Pecado, a gente só tem uma solução para ele. Se arrepende hoje. Pede perdão para Deus. Tem pessoas pedindo para abençoar o pecado. Não tem como abençoar o pecado, irmão. Quem está entendendo? Então hoje é o momento de conserto com Deus. 2023 vai ser um ano muito abençoado. Para as pessoas. Sabe, eu posso falar uma coisa para você. Isso aqui eu não falei até agora. Eu vou falar pela primeira vez aqui. O que Deus me falou sobre 2023. Eu estava nessa viagem e eu acordei cedo. Eu fui para o café da manhã do hotel. Eu fiquei sozinho numa mesa lá, horas assim, estudando, falando com Deus e orando. E Deus me disse que nós vamos viver como no tempo de José no Egito. Haverá um caos ao nosso redor. Mas Deus separou, olha isso aqui, uma terra chamada Gozém, o Goshen em hebraico. Essa terra foi a terra que José, junto com o faraó, que era um bom faraó, deu para Jacó e os irmãos de José e as suas famílias. Eles habitaram na terra de Gósen. Preste atenção, isso aqui é muito sério.
O mundo inteiro entrou em caos, em colapso, mas eles ficaram na terra de delícias. Isso significa Gósen. Eles não sofreram o que os outros ao redor sofreram. Eles ficaram guardados. Deus preparou um Gósen para nós, para nos guardar. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então se refugia dentro de Gósen. E o que acontece ali em Gósen? Ou Gozém, depende da pronunciação, a tua Bíblia. O que acontece ali é que justamente esse caos mundial é o que Deus usa para fazer a transferência de riqueza, de poder para a mão dos filhos de Deus. Quem está entendendo? Deus quer te blindar. Caminhe no caminho da honra que você ficará blindado. Quem está feliz nessa noite? Deus falou com você hoje? Então vamos ficar em pé. Vamos dar um grande sorriso e um aplauso para Jesus, amém? Aleluia. Deixa Deus te usar aí para umas 2, 3 pessoas pertinho de você e diga para ela aí, 2023 será o ano da tua bênção. Cumprimenta essa pessoa aí. Descobre o nome de alguém que você não sabe ainda aí. Pergunta o nome de alguém que você não conhece. Diga para ela, esse ano é o ano da bênção. Amém, igreja? Você está feliz? Eu vou pedir para você, sabe, eu não quero esperar até domingo que vem para mim falar isso aqui para você. Eu vou falar agora. Eu sei que eu já passei da minha hora de pregação, mas você consegue pôr atenção no que eu vou te falar? Amém? Você ainda me dá mais um pouquinho de atenção? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, porque a chuva de informações é muito grande sobre nós, sim ou não? Eu gostaria de te dar uma ferramenta agora para te livrar de problemas o resto da sua vida, amém? Cara, eu vou te dar uma arma maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa. Eu gostaria que você absorvesse isso lá no fundo do teu coração, guardasse isso na sua mente para você nunca mais esquecer. Porque hoje a gente está confundido, tipo assim, cara, quem que está pregando a verdade? É ou não é? Quem que eu devo ouvir? Que pastor é bom? Não pense que um pastor é bom porque ele tem 1 milhão de seguidores. Não é isso que você tem que analisar. Escute, eu vou ler para você o que eu escrevi, é bem curtinho, bem pequenininho. A interpretação correta da Bíblia, a Bíblia pregada corretamente, bem interpretada, é aquela que primeiro ela produz temor de Deus, santidade, liberdade, mais intimidade com Deus. Ela produz cura, ela produz arrependimento, ela produz prosperidade, ela produz união, ela produz submissão, ela produz alegria, libertação e sempre glorifica Cristo. Então, se algum dia você ouvir alguém ministrar uma palavra e ela não te gerou temor de Deus, ela não te gerou santidade, ela não te gerou liberdade, ela não te gerou intimidade com Deus, ela não te gerou cura, ela não te gerou arrependimento, ela não te gerou prosperidade, ela não te gerou união com os irmãos, ela não te gerou submissão, alegria, libertação e não glorificou a Cristo, rejeita essa palavra.
por mais que ela tenha versículos bíblicos dentro dela. Porque a mesma Bíblia, alguém já ouviu falar aqui da Ana Mendes? Ana Mendes, uma mulher que escreve grandes livros. Ana Mendes, ela conta a história seguinte, que ela era do ocultismo. Mas como que ela entrou no ocultismo? Ela entrou no ocultismo por causa da Bíblia. Ela falou, nossa, pastor. Ela foi consultar uma mulher que ela era uma médium. E a mulher pegou a Bíblia. Lá, ela era uma bruxa. Ela pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e ela falou assim para ela, ó para você ver que a Bíblia, mal interpretada, falou assim, ó. A mulher abriu a Bíblia e falou para ela assim, se você quer uma vida nova, você tem que nascer de novo. Ela, ótimo, está na Bíblia, foi Jesus que falou, não foi? Aí a hora que ela falou, então deita aqui, nós vamos fazer um ritual e nós vamos invocar o espírito de morte para tomar conta de você, para você morrer, e aí você vai nascer de novo. Aí Ana Mendes, ignorante, foi lá, deitou, invocaram o demônio sobre ela, da morte, ela abriu o espírito dela, de lá ela foi parar no manicômio, ficou louca, ficou possuída pelo demônio. Graças a Deus, um pastor, anos depois, foi no manicômio, pregou e libertou ela. Hoje ela é uma mulher de Deus. Então, o diabo, meu filho, ele também usa a Bíblia. E o que tem de pastor sendo usado pelo diabo nas internet, dizendo para você, vai e peca. Sabe como Jesus, ele diz assim, vai e peque em paz. Ele tirou uma palavra, ele trocou. Porque Jesus nunca disse, vai e peque em paz. Ele dizia, vai e não peques mais. Tem pastor pregando na internet, vai e peque em paz. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse, vai e não peques mais.